Vestidão de Natimor. Oi, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar falando, né, sobre quando aconteceu um episódio na minha vida que foi muito ruim, mas eu creio que é como forma de testemunho, que foi quando eu perdi a minha bebezinha de 7 meses, né, eu ainda estava gestante. Então, se você quer ouvir esse testemunho, continua aqui. Ignora o barulho do ventilador. Tá ali, né? Que tá muito calor, então por isso que eu não vou desligar ele. Sim. Vamos lá. Eu tenho uma filha, né? Ela vai fazer 7 anos. E quando eu estava grávida dela, na gestação, durante a gestação, eu tive uma gestação de risco, onde os médicos falaram que eu não poderia engravidar assim, né? Porquanto eu era muito imatura, tinha 15 anos, então eu tomava anticoncepcionais de forma errada, qual veio me prejudicar. Passou, eu tive minha filha e durante quase 7 anos eu não engravidei. Eu usava outros tipos de preservativo, mas anticoncepcional, essas coisas, meu organismo não aceita. Então eu não tomava. Até porque eu tenho um parceiro, né? Certo, eu não fico com várias pessoas. Ok. E aí eu descobri que eu estava gestante no dia 24 de junho. Foi 24 de junho de 2022. Estamos em 2023. Foi quando eu descobri a minha gestação, né? Uma gestação que eu tinha sempre sangramentos, mas para os médicos estava uma gestação normal. Onde eu moro é muito complicado para fazer pré-natal e tudo mais, então acabou que eu fazia pré-natal em 2 meses, e no máximo eu fiz aí umas 3 consultas. Só que por sentir muitas dores, eu sempre ia até a emergência, a maternidade, né? E aí eu deixei pra saber do sexo quando tivesse já com 6 meses, porque seria uma época que eu teria certeza do sexo do meu bebê, né? E aí eu esperei, só que aí eu tive um sonho. Eu tinha vários sonhos em relação ao bebê, mas esse sonho foi bem nítido. E no sonho eu estava com 5 meses de gestação e eu começava a sentir muita dor. E quando eu ia no banheiro, né, que eu sentava no vaso sanitário, acontecia do bebê descer. E aí eu fiquei assustada com aquele sonho, fiquei agoniada pra fazer a ultrassom logo, pra saber se o bebê tava bem, porque eu estava preocupada, né? Meu coração tava apertado e eu queria fazer logo essa ultrassom. E aí eu fui fazer a ultrassom, e na ultrassom já era pra eu estar com 7 meses por aí. Aí quando chegou lá, fiz tudo certinho, entrei na sala. O médico perguntou se eu estava bem, eu falei que estava. Só que aí ele começou a passar, né, o aparelhinho na barriga para poder ver o bebê. Eu vou deixar aqui o vídeo aqui. E aí, ele olhou pra mim e falou assim, eu já achei estranho porque não havia batimentos, né? Ele tava passando o aparelho na minha barriga e não havia batimentos. Ele olhou pra mim e falou assim, mãezinha, você tem sentido alguma coisa? Eu falei, só dores, umas dores no pé da barriga, mas pesquisei e as médicas também falaram que era normal. Aí ele, você tomou alguma queda? E aí eu falei, tomei uma queda assim, na escada. Ele, é porque, mãezinha, o seu bebê não tem batimentos, ele parou de evoluir com 22 semanas. Isso, gente, já tinha 1 mês a mais. Ou foi 18 ou foi 22 semanas. Eu vou olhar no documento e vou deixar aqui. Isso, gente, já tinha 1 mês que meu bebê tinha parado de evoluir. E eu não sabia. Não sangrei nesse período. Não senti uma dor absurda nesse período. Eu estava só sentindo umas dorezinhas no pé da barriga, onde os médicos que eu tinha ido disseram que estava normal.
E aí parece que meu mundo caiu, né? Meu mundo literalmente caiu naquele momento assim. E aí ele falou: você tem que ir pra uma maternidade logo pra poder fazer os procedimentos, né? A curetagem, induzir o parto, porque senão você pode morrer, porque já tem muito tempo o bebê na sua barriga falecido. E aí eu quis saber como que tinha acontecido, o que foi, será que foi culpa minha? E ele falou: não foi culpa sua. O bebê simplesmente parou de ter batimentos cardíacos e simplesmente o coração dele parou. E aí ele faleceu. E aí eu fui para o hospital, para a maternidade, né? E tipo assim, eu implorei para os médicos fazerem outra ultrassom, porque eu tinha esperança. Eu tinha esperança do meu bebê estar vivo. E porque eu sei que era uma menina, porque pelo jeito que o médico falou, ele olhou assim pra mim, com a cara assim, e falou assim: melhor você não saber, pra quê? Pra você ficar mais triste. Então eu sei que era uma menina, mas eu olho assim, velho, e independente se fosse menino, eu ia sentir a mesma dor. E aí os médicos lá falaram assim: mãezinha, nós não vamos fazer mais nenhum ultrassom, porque ele já faleceu há 1 mês, não tem como o médico ter errado. E aí foi passando, né? Foi induzindo o meu parto com comprimidos. E aí, quando eu já comecei a sentir dores bem fortes, muito fortes mesmo. E aí eu pedi pra minha acompanhante chamar a enfermeira, porque eu não estava aguentando. E ela disse que quando eu não estivesse aguentando, que era pra chamar. Veio uma médica, fez o toque, olhou pra minha cara e falou assim: ah, não tem nem 1 centímetro dilatado ainda, mãezinha. Sendo que a outra enfermeira tinha me dito que tinha 1 centímetro dilatado. E eu não sabia que tinha como fechar o centímetro que estava aberto. Então, ou seja, a médica errou. E eu, tá bom. E eu comecei a sentir vontade de ir no banheiro, né? Fazer o número 2. E aí eu fui. E com aquela dor, aquele peso assim no pé da barriga. E aí eu sentei no sanitário, né? Pra poder fazer minhas necessidades. E aí foi quando eu senti o bebê vindo. E só deu tempo, gente, de eu levantar do sanitário e abaixar no chão. Só. Porque senão teria acontecido igual no sonho que eu tive. Que o meu bebê, eu perdi o bebê sentada no vaso. E aí eu só fiz levantar do vaso sanitário e abaixar no chão. E eu tive que ver toda aquela cena do meu bebê no chão, já praticamente em decomposição, por causa de médicos que não souberam ou não deram atenção suficiente para ver que eu já estava em trabalho de parto e que já estava tendo o bebê. E aí no momento eu só fiz chamar as enfermeiras, elas vieram me ajudar e ainda perguntaram se eu queria ver naquele momento. Óbvio que não. E aí eu fui pro quarto sangrando muito, muito mesmo. E aí depois eu quis ver sim o meu bebê. Tem uma certidão de óbito, peraí. Aqui, gente, é papel de óbito, né? Como você pode... certidão de natimorto. Porque é assim, né? Que coloca. Porque como o médico ele não quis atestar o sexo do bebê num documento, então eles colocaram só natimorto, não colocaram o nome do bebê nem nada, porque o médico teria que carimbar e ele não quis fazer isso comigo. Então foi o que aconteceu, colocou como natimorto, aqui é a certidão de óbito. Aqui foi a ultrassom, no dia que eu descobri que meu bebê não tinha mais batimentos. Aqui, ó. Óbito fetal com alteração de morfológica, com sinais de edema difuso. Não entendo muito o que é isso. A minha data da última menstruação foi dia 20 do mês 5 de 2022. E aí eu descobri que o meu bebê estava morto no dia 11, no dia 9/11 de 2022. Aqui, ó. Eu estava com 24 semanas e 4 dias.
era para eu estar, porém ele parou de evoluir, ou ela, com 18 semanas e 5 dias. E a partir de um período e o peso do bebê, é obrigatório o hospital, o estado, né, te dar a certidão de óbito e fazer o enterro do bebezinho, porque ele já estava grande. E aqui foi o que umas enfermeiras bem amorosas fizeram, né, aqui com a placenta do bebê e uma cartinha. Aí elas pegaram e escreveram assim: esta foi a minha casinha por 24 semanas. Voltei para Papai do Céu às 2 horas do dia 9/11 de 2022 e pesei 320 gramas. Estarei sempre no coração de vocês, papai e mamãe. E aí, né, também me deram uma pulseirinha dela, tá guardada. E é esse o vídeo, gente. Sim, eu tenho um anjinho no céu, um bebezinho que Deus preferiu levar, e eu sei que tá num lugar melhor do que aqui na terra. E para todas as mães que passam por isso, que você possa ter força e que logo logo Deus possa te dar um bebê arco-íris para você voltar a sorrir de novo. E é isso, gente. Um beijo e fiquem com Deus, crendo que Deus sabe de todas as coisas. Eu nunca vou dizer que Deus não é Deus, porque Ele levou o meu bebê. Eu acredito que Deus só não queria que nem eu e nem o bebê sofresse. Talvez algo fosse acontecer no futuro que ia machucar muito mais. Então, eu acredito que Deus sabe de todas as coisas. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.